Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, glória a Deus, graça e paz, igreja, boa noite, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Boa noite, Maria Fonseca, que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa, a sua família, dê força, paz, sabedoria e saúde, em nome de Jesus, amém? Povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, antes de orar, fazer a primeira oração, eu quero aqui, em nome de Jesus, ler o Salmo 27, alguns versículos, que diz assim: o Senhor é minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim, aleluia, a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela fé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós entramos, Senhor, na Tua presença nesta noite. Estamos aqui reunidos no Teu nome, ó Deus, para nos apresentar diante de Ti e apresentar ao Senhor nossa casa, nossa família e a nossa parentela, Jesus. Nós sabemos que a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Nesta noite estamos aqui, ó Deus,
na fé, sim, Senhor, na certeza, na convicção que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nesta noite o Senhor esteja conosco a nos abençoar, ó Deus, a nos dar entendimento à luz da Tua palavra, que o Senhor derrame sobre nós as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos, na glória de Deus, né? Vamos ouvir, em nome de Jesus, mais um louvor. E aí eu venho com a palavra de Deus. Boa noite, Maria Fonseca. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Glória a Deus. eu te chamei. Glória a Jesus. Apesar do passado, Glória a Jesus. Apesar. das desilusões, eu te chamei. Glória a Deus. Eu te chamei. Aleluia. Deixa eu te usar Para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz. chorar. Aleluia. Deixa eu te usar Glória a Deus. para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido De tudo. que te faz chorar. Glória a Deus. Apesar das feridas, Apesar. das decepções, eu te chamei. Rapaz, minha irmã, glória a Deus. Eu te chamei. Deus te abençoe. Apesar do passado, apesar das Dai desilusões, eu te chamei. glória a Deus. Eu te chamei. Deixa eu te usar para Elaine Soares, ela diz: boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eita, faz tempo, hein, minha irmã? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. que te faz chorar. Aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, Glória a Deus. cuido de tudo Que te faz. chorar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, eu tenho aqui uma palavra para o seu coração, amém? Está no livro de Isaías, capítulo 60. Louvado seja Deus. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Que te faz chorar. Glória a Deus. Aleluia.
Amém? Glória a Deus. Meus amados, em nome de Jesus, essa é a nossa fé, né? A nossa peleja, fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho, orar pela nossa casa e orar também pela nossa vida, né? A Bíblia diz que não adianta também ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. A gente tem que cuidar, primeiramente, né, de nós mesmos, para estarmos firmes na presença de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nosso propósito está aqui toda noite, nos apresentando diante de Deus, ouvindo um ou dois louvores, né, interagindo com a palavra de Deus, né, e ao mesmo tempo orando, se fortalecendo no Senhor, se fortalecendo na presença de Deus, né? De repente você teve um dia hoje aí, né? Trabalhou, batalhou, e agora, né? É hora de você tirar um tempinho para estar aqui comigo, para que juntos possamos nós meditar um pouquinho na palavra de Deus, ouvir um louvor, orar, buscar a presença de Deus, né? Porque eu estava lendo aqui Isaías capítulo de número 60, que diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui ensina que a pessoa tem que se dispor em buscar a Deus, e se levantar, e buscar a presença do nosso Deus, porque a Bíblia diz que as trevas, a escuridão cobrem, né, o povo, a terra, mas sobre ti, a Bíblia diz, aparece resplandecente o Senhor, né, e que a glória do Senhor nasce sobre ti. Então nós vivemos hoje, né, e não é de agora, é de muito tempo, né, desde a época de Jesus, até antes de Jesus, a gente vive num mundo cruel. A gente vive num mundo que é o filho matando o pai matando o filho, né? Vários homicídios agora, né? Eu vi hoje, né, um homem que a mulher não quis voltar mais para ele, e ele foi na casa do sogro, bateu na porta, saiu no jornal hoje, e quando o sogro chegou na porta, ele estava lá com um pedaço de pau, já com a chama de fogo, né? Jogou gasolina no sogro e tocou fogo no sogro. Até o carro que estava na porta pegou fogo. Isso porque a mulher dele, né, se separou dele. E ele só tinha 3 anos com ela. Então a gente tem visto, a gente liga a televisão, a gente vai ligar a televisão, aí coloca no jornal, a gente só vê desgraça e mais desgraça, né? E a Bíblia dá um conselho àquele que é de Deus, aquele que está caído, aquele que está afastado, que nós devemos nos levantar na presença de Deus. Como que eu posso me levantar na presença de Deus? A não ser através da oração, através da fé, de apresentar minha vida, minha casa, minha família, minha parentela, né, na presença de Deus, porque as trevas, né, está cobrindo a terra. A gente sabe disso. A gente sabe dessas coisas, a gente vê essas coisas todos os dias, né? Eu hoje também assisti o jornal do motoboy que estava sendo vítima de um assalto. O homem foi colocar o carro por cima dos assaltantes, né? Mas o assaltante se levantou, pegou uma arma e atirou, né, matando assim o rapaz que foi defender o motoboy. E assim sucessivamente, você vai ver no dia a dia, né, como que está o mundo. Agora imagine se não tivesse o povo de Deus orando. Imagine se não tivesse os profetas, os pastores, os apóstolos, enfim,
se não tivesse a palavra de Deus, hein? Se não tivesse as pessoas que oram. Imagine como não estava a nossa casa, a nossa família, se não fosse o poder da oração. Boa noite, Maria Sulto, que Deus te abençoe também. Então, a nossa luta, a nossa perseverança de seguir a Deus, de andar com Deus, mas nós temos que vigiar, nós temos que se levantar, nós não podemos baixar a cabeça diante de qualquer situação, não. Nós temos que buscar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, o nosso brilho, a nossa força espiritual, a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós. E o brilho no nosso rosto, o brilho no nosso coração, na nossa alma, é o brilho de Deus. Então a glória de Deus nasce sobre nós quando nós buscamos. Você lembra de Moisés? Moisés subiu o monte e a Bíblia diz que lá a glória de Deus desceu sobre ele, e quando Moisés desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia a ponto de ninguém aguentar olhar no rosto do Moisés. Então, pessoa que é de Deus, a pessoa tem esse brilho, esse brilho, o brilho do Espírito de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Então nós jamais podemos nos entregar à situação, às diversidades, às batalhas que vêm. Não, muito pelo contrário, nós devemos nos levantar, porque a glória do Senhor nasce sobre nós. A glória de Deus nasce sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua casa. Quando você ora, quando você, aleluia, quando você apresenta a sua vida, a sua família a Deus, quando você está em comunhão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, então, logicamente que você vai ter grandes vitórias. Boa noite, meu amigo Oswaldo, ele está dizendo aí, boa noite, a paz do Senhor, a paz, meu amigo. Então, em nome de Jesus, a palavra para você é essa, que você se levante, amém? Que se levantar com oração, amém? Se apresente diante de Deus, porque a glória de Deus nasce sobre você, louvado seja Deus, amém? Trevas e escuridão é o que cobrem a terra, mas a Bíblia diz aqui, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, ó glória, vem a tua luz, amém? Vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, aleluia, aleluia, glória a Deus. A irmã está dizendo ali, ore, porque então a criança está fazendo 8 aninhos, aleluia. Rosilda, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Então, povo de Deus, a gente vem aqui para a gente interagir, para a gente orar pela nossa vida, porque, como eu disse no começo, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, e perder a nossa salvação, Então, o conselho de hoje é se levantar, é porque a glória de Deus nasce sobre você. Quando você se levanta, quando você ora, quando você se apresenta diante de Deus com a sua fé, Antes você precisava do sacerdote para entrar na presença, para trazer a bênção para você, mas hoje você na sua casa, na igreja, no trabalho, aonde você estiver, se você clamar a Deus, Deus vem ao seu encontro. Você dobra o joelho na tua casa e você ora, e você apresenta sua casa, sua família, seus filhos, sua parentela. Então, meu irmão, você está debaixo da graça de Deus. A glória de Deus vai nascendo sobre você. As bênçãos de Deus vão alcançando seu lar, a sua família. Glória a Deus. Então, nós precisamos de estarmos na presença de Deus, na glória de Deus, na unção de Deus. Porque você sabe que existem pessoas que são negativas, pessoas que, se elas entrar na sua casa, se você não estiver na fé, é bem provável que aquele dia vá dar tudo errado para você.
né? Aquelas pessoas incertas, pessoas que têm uma energia, eu falo assim, negativa, né? Que ela chega na casa de uma pessoa, ela não leva paz, as coisas começam a estar erradas, as coisas começam a ficar amarradas, as coisas não andam, as coisas não desenvolvem, acontece doença, acontece um problema. Meu irmão, tem gente que você tem que ter cuidado, amém? Com certas pessoas que entram na sua casa, né? Porque às vezes traz em si algo tão negativo, né? E às vezes são até pessoas que têm inveja de você, pessoas que estão ali rindo para você, mas que lá dentro da alma, dentro do coração, questiona a sua vida, questiona você, questiona as suas atitudes por dentro, não é verdade? Então, a Bíblia manda, a palavra de Deus manda a gente se levantar. E a gente se levantar porque a glória de Deus nasce sobre ti. Olha que coisa linda. A glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. O próprio Deus ali a lhe proteger, a lhe abençoar, abrir as portas para você. Irmão, dê glória a Deus, dê glória a Jesus, dê glória a Deus aí na tua casa. Se levante e glorifique a Deus por tudo que Deus tem feito na sua casa, na sua família. E mesmo assim, o conselho que Deus dá, se levante na minha presença. Tem um louvor muito antigo, que diz assim: se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Amém? Então, essa palavra de hoje é para você se levantar, é para você ficar de pé, é para você se animar, é para você louvar, glorificar, exaltar o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. Não é isso, Maria Fonseca, ou Rosilda, hein? O Licé e os demais, Roseli, Rosilene. É para a gente glorificar Deus, pela bondade de Deus na nossa casa, na nossa família. Glória a Deus, só em você estar vivo já é um milagre. Um milagre. Mais um dia de vida, mais uma noite que você vai dormir, vai descansar, amanhã você vai levantar e Deus vai te dar força, e Deus vai te dar sabedoria. E não deixa desânimo, tristeza, não. Amém? Não deixa a dúvida entrar no teu coração, não. Caminha com Deus, se levanta. Deus sabe cuidar direitinho de você. É ou não é? Hein, Rosilda? Hein, Michele? Hein, aos demais? Deus cuida ou não cuida bem de você? Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado dos seus projetos, Deus tem realizado, né, milagres tremendo na sua vida, né? Tremendo. Você sabe que nós temos um inimigo sobrenatural que é o diabo. E você sabe que ele todo dia ele se levanta contra nós, ele faz um projeto, ele faz um plano, né? Não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né? Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O Tiago escreveu: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer, amém? Para que nós, em nome de Jesus, estejamos firmes contra as ciladas do diabo. Porque o diabo, ele tem armado ciladas, né? O diabo faz projeto, o diabo tem estratégia. Mas quando a gente está debaixo da graça de Deus, quando a gente está debaixo, né, dessa graça, desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, né? Então, o conselho é se levantar, porque a glória de Deus nasce sobre você, nasce sobre a nossa vida, e através da nossa vida, nossa casa, nossa família,
nossa parentela, nossos amigos são abençoados. Até nossos inimigos, aqueles que querem ver, como eu disse, aqueles que por dentro ri para você, né? Por fora ri para você, mas por dentro faz guerra contra você, né? Faz guerra contra a sua alma, faz guerra contra a sua pessoa, não é verdade? Então eu disse, não, mas eu não tenho ninguém. Vá se enganando, se engane, vá, se engane cada vez mais, porque as pessoas, não é todos que querem ver o seu bem, né? Não é todos. Se a inveja não existisse, a Bíblia não falava sobre a inveja, mas existe, está na Bíblia, né? Está aí na Bíblia, na Bíblia. Salomão escreveu que é mais fácil você empurrar um caminhão de pedra, do que você lutar com o invejoso. O invejoso, me perdoe, é uma desgraça. Então, nós precisamos estar protegidos na graça, na presença de Deus, amém? Nos renovar cada dia, glória a Deus, estarmos firmes na presença de Deus. Aí, lembra lá do Salmo 91? Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Lembra lá quando Davi escreveu o Salmo 23, que ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas no meio do Salmo ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eita glória! Deus é maravilhoso. Quando nós vivemos as promessas de Deus, quando nós vivemos a fé, então Deus nunca vai desamparar nenhum de nós. Nenhum de nós. Está aí, as trevas cobrindo a terra, a escuridão, o ódio reinando, a mágoa, a desgraça reinando, não é verdade? Nesse mundo, tanta coisa acontecendo. Mas aqueles que são de Deus, a Bíblia diz que quando eles se levantam, a glória de Deus desce sobre eles. E assim nós vamos vencendo. E assim nós vamos caminhando, vencendo cada batalha, cada obstáculo. Amém? E Deus vai cuidando de tudo. Deus vai cuidando da saúde, Deus vai cuidando da família, Deus vai cuidando das finanças. Você já notou? Você já notou? Que por mais que você diga assim, é pouco, mas é com esse pouco que Deus tem mantido, é com esse pouco que Deus tem provido na sua vida. É isso. Só que esse pouco não é pouco, é muito, porque tem a bênção de Deus. E aquilo que tem a bênção de Deus é multiplicado. É multiplicado. Aleluia. E aí o diabo não entende. E aí os invejosos não entendem a sua vida. E aí os que falam mal, os que tentam lhe destruir, os que tentam lhe caluniar, os que tentam de uma forma ou de outra lhe derrubar, não conseguem lhe derrubar. Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está com eles. E aí é que faz a diferença. É na presença do nosso Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Meus amados, hoje essa palavra que eu tenho para você hoje, essa palavra de fé para o seu coração. Amém? Então se levante em nome de Jesus. Não dê lugar ao inimigo, não. Não dê lugar ao diabo, não. Amém? Não se preocupa com aquelas pessoas que se levantam, que falam mal de você. Não se preocupe com o invejoso, não. Amém? Se preocupe em agradar a Deus. Porque sempre vai ter as pessoas que vão fazer guerra contra nós. Sempre vai ter aquelas pessoas que na sua frente vai lhe abraçar, mas por trás vai fazer guerra contra você. Sempre vai existir o invejoso, né? Sempre vai existir aquele que não vai concordar com você, que não vai concordar comigo, que vai falar e que vai levantar, meu irmão. Mas a Bíblia diz, levanta-te, resplandece, porque a glória de Deus nasce sobre ti. Precisa de mais alguma coisa? Pois está aí, a glória de Deus sobre a sua vida. Ei, Socorro, boa noite, chegou por aí agora. Graça e paz, que Deus te abençoe. Missionário Arroz chegou aí também. Graça e paz. Povo de Deus, então é dessa forma. É dessa forma que eu estou lhe falando.
Tem pessoas que fazem guerra contra você. Tem pessoas que chegam perto de você, são pessoas negativas, são pessoas que não vencem, não querem que você vença, e ainda se preocupam em falar mal de você. Mas quando falam mal de você, estão lhe abençoando. Estão lhe abençoando, porque Deus transforma a bênção, né, a maldição em bênção. Olha como Deus é fiel. Então a gente, né, nós temos que entender que existe esse tipo de pessoas, de uma energia negativa, de umas pessoas que quando você fala que vai acontecer um milagre, elas perguntam, mas como? Como que Deus vai fazer? Eu não entendo. Como que Deus... Meu irmão, não é para entender, é para crer que Deus faz e Ele faz. Ele é Deus tremendo. Eu li no começo, na primeira oração, o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força. A quem temerei? Hein? Quando os inimigos tramarem contra mim, eles é quem vai tropeçar e vai cair. E ainda que um exército se levante contra mim, no meu coração, meu irmão, terei confiança em Deus. Então, nós que somos de Deus, nós sabemos que existe esse tipo de pessoas, sabe? Que fica perdendo tempo falando de você e falando de mim. A vida é assim mesmo. Mas Deus está lá, vendo tudo. Você lembra quando Miriam e Arão, né, começou a falar mal do Moisés? A Bíblia diz que Deus estava vendo. Deus vê tudo. Então, quando eu entro nesse assunto de você se levantar, de você caminhar com Deus, não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para as batalhas que vai vir sobre a sua vida, então você é forte. Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios, né, se no dia da tua angústia, né, se mostra fraco, a tua fé é pequena. Então nós que temos Deus, no dia da adversidade, no dia da batalha, a gente está aí firme, batendo no diabo, com jejum, com oração, bebendo da água, orando, nos apresentando diante de Deus. Aí o diabo pega fogo, aí o inferno pega fogo, não é verdade? É verdade. Aí o mal se levanta, mas cai por terra. Glória a Deus. Eu me lembro agora, glória, Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, que diz, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Eita glória! Então não se preocupa não, entrega tudo na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Pastor, fiquei sabendo que fulano falou, irmão, esquece, entrega na mão de Deus, descansa no Senhor. Mas fulano falou isso, mal de mim. Irmão, quando passar por ele, pega na mão, dá a paz do Senhor, segue teu caminho, porque a vitória é tua, a vitória é tua. A irmã está dizendo aí, ora aí por Ricardo, né, Larissa, o Alisson, passou rápido ali, amém? A irmã escreveu aí, ó. Jesus disse, no mundo tereis aflição, e assim nós vamos caminhando. Pega aí o copo com água em nome de Jesus, e vamos orar para a glória de Deus. Vem para cá. Amém? Vem para cá em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração. Ó Deus poderoso, ó leão da tribo de Judá, nós invocamos o teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor é invencível nas batalhas, Jesus. E na tua presença nós entramos com excesso pela fé no Santo dos Santos. Ó Deus amado e querido Pai, nós colocamos nossa família na tua presença, mas colocamos nossa vida, Senhor, colocamos nosso coração diante de ti, ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que numa batalha entre o forte e o fraco, é o Senhor, meu Deus, que vai à nossa frente. Então, ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, vai à nossa frente agora, Jesus, e combate o mal que se levantar contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa. Meu Pai, em nome de Jesus, combate a inveja, o invejoso, aquele que fala mal, aquele que se levanta. Meu Pai, em nome de Jesus, está escrito na tua palavra, Senhor, que toda arma forjada contra nós não haverá prosperidade.
Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Em nome de Jesus, nós, meu Pai, repreendemos o mal. Nós repreendemos, meu Pai, o espírito de inveja, o espírito do olho grande, o espírito da maldição, da praga, daquela pessoa, meu Deus, que olhando até para nós, rindo, mas às vezes no coração está jogando praga, está desejando mal. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra essa força diabólica, e que em nome de Jesus, ó Deus, o milagre, a tua presença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ó Deus de Israel, Deus poderoso, desfaz toda a obra do inimigo, ó Deus, e nos dá vitória, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, nós determinamos a vitória, e nós dizemos assim, ó Deus, a esse mal, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, diz a igreja, saia, em nome de Jesus, seja queimado, destruindo todo o mal que vier contra a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Abençoa essa água, Jesus, coloca virtude e poder, e é que assim, ó Deus, todos sejam abençoados. Amém? Beba da água agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja abençoada aí onde você está. Ei, não esquece, quando estiver no meio de amigos, né? Pede aí o telefone, se inscreve aí no meu canal, no YouTube, amém? No nome da Igreja Vida Eterna com Deus, né? Me ajude aí, você, né, que crê, né, nesse trabalho que eu faço aqui, né, nessa oração que nós fazemos aí. Participou aí, Rosilda, da oração, Maria Souto, Licéia e os demais? Irmão, nós temos que orar mesmo. Orar, porque somente através da oração é que a gente vai destruir essas forças espirituais do mal. Esse mal que se levanta contra você, contra a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele fica soltando seta ao inimigo, mas ele cai por terra em nome de Jesus. Diga aí, em nome de Jesus. Diga, você já caiu, Satanás. Em nome de Jesus. E a bênção de Deus faça morada na sua casa. Que o anjo do Senhor proteja seus filhos, proteja a sua família. Que o anjo de Deus, quando você sair, saia ao lado, te protegendo e te abençoando e te dando vitória em nome de Jesus. Tá certo? Ei, um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos juntos ali na nossa congregação, adorando ao Deus vivo, glorificando esse Deus forte, soberano, altíssimo, esse Deus que não falha. Amanhã estaremos buscando a sua presença e meditando na palavra de Deus e vivendo os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Então eu quero estar na presença de Deus e vou continuar orando por você, parente, família, amigo, amém? Estaremos sempre nessa fé, dando a minha vida, né, em prol da sua, através da oração e cuidando de você através do poder da oração, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.